Olá, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez com vocês. Esse já é o nosso quarto encontro, eu creio, que nós estamos debatendo ciência, pesquisa e elaboração de projetos. Para mim é um prazer enorme estar discutindo esse tema e espero que nós possamos hoje avançar um pouquinho mais dentro dessa temática. Vamos para a nossa aula? Bom, o nosso tema de hoje é discutir quais são as etapas para se realizar uma pesquisa. Como que nós vamos fazer? Quais são os caminhos para se realizar uma pesquisa? Eu dividi em 12 pontos os temas que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje. Primeiro ponto que nós temos que ter em mente ao elaborar uma pesquisa, a escolha do tema. Segundo ponto, a revisão de literatura. É imprescindível que nós tenhamos uma boa revisão de literatura para que possamos ter em mente o que nós queremos. Terceiro ponto, justificativa. Um quarto ponto, a formulação do problema. Um quinto ponto, a determinação dos objetivos. Um sexto ponto, a metodologia que vai ser seguida. Um sétimo ponto, a coleta de dados. Um oitavo ponto, a tabulação desses dados. Um nono, a análise e a discussão dos resultados. Um décimo, a conclusão e análise dos resultados, que você vai ter que chegar a uma conclusão. O 11º, a redação e apresentação do trabalho científico. E o 12º, a divulgação. Não tem lógica você desenvolver um trabalho de pesquisa sem divulgação. Vamos ao primeiro dos temas? A escolha do tema. Ao se discutir a escolha do tema, nós temos em mente o que eu vou pesquisar. Ou seja, nós precisamos saber o que eu quero pesquisar no meu trabalho científico, no projeto que eu vou desenvolver. Bom, isso parece meio óbvio, mas vocês vão perceber, ao entrar no campo da escrita, que é uma das fases mais complexas do trabalho, a delimitação do tema. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o tema ele precisa estar, de alguma forma, relacionado a uma área de interesse que nós tenhamos, ou algum assunto que eu queira abordar. Você pegar um tema que você não tem nenhuma afinidade, que não tenha nenhuma pretensão de dialogar com aquilo, vai apenas te trazer mais trabalho. Então, um assunto interessante para o pesquisador, e é importante que você lembre da originalidade, que você observe o que você quer, ainda que isso não seja um pré-requisito. Como assim? Simples. Tem muito trabalho que já foi dialogado e que você pode dar continuidade. A originalidade não está na inovação, na criação da roda, mas em se debater sobre um novo prisma, sobre um novo olhar, um tema que já existe. Outra situação são fontes de assuntos diversos do pesquisador. Por exemplo, vivências diárias, questões polêmicas, reflexões, leituras que você tenha feito, conversas, inclusive conversa de bar dá muito tema bom para nós desenvolvermos uma pesquisa. Ok? Então, primeira questão, delimitação do tema. Como é que nós vamos definir isso? Bom, o tema é a ideia central do trabalho, é a ideia que vai permear o trabalho como um todo. E ela precisa ser objetiva e precisa ser bem tranquila e bem explícita para o leitor. E aí há algo chamado delimitação. O que é a delimitação? É o cuidado especial que deve ser tomado para não se desviar do tema. Como assim, professor? Simples. Você precisa tomar cuidado para que o seu tema seja seguido à risca no decorrer do seu trabalho e que o tema esteja bem situado para que o leitor consiga compreender exatamente o que é que ele quer, o que é que você quer enquanto pesquisador passar para ele. Ok? Por exemplo, se você for trabalhar com drogas, um exemplo de tema, você precisa fazer uma delimitação desse tema para ficar claro para o leitor o que você vai abordar. Seria impossível você falar, eu vou falar sobre drogas. Olha, como? Você vai falar sobre drogas, sobre o contexto histórico? Você vai falar da questão da segurança, da questão de saúde? O que você vai falar de drogas? Então você precisa fazer um recorte, que a gente vai chamar aqui de delimitação, para que o seu leitor tenha clareza do que é que você quer dizer dentro desse contexto. Por exemplo, seria trabalhar uma polêmica. Nós vamos discutir a prevenção ou vamos discutir o combate às drogas. Você até pode colocar a prevenção ou combate, uma polêmica do início do século XXI. Veja que nós temos aqui um direcionamento para o tema das drogas. Uma outra questão seria delimitar dentro do tempo e do espaço. Por exemplo,
né? A ampliação de usuários de drogas no município de Cuiabá no início do século XXI, em que você está delimitando dentro de um espaço, você vai fazer um recorte histórico e sociológico, né? Um espaço e um tempo, para poder abordar o tema que você vai discutir então. Ok? E compreenderam bem que é a delimitação? Vamos para o próximo ponto? O próximo ponto é revisão da literatura. O que nós vamos discutir sobre revisão da literatura? Simples. Tudo que nós falamos hoje, de certa forma, já foi dito por alguém. Então, quem já pesquisou algo semelhante? Que outros trabalhos abordaram essa temática? O que foi dito dentro desse contexto? Você precisa, a partir da lógica que você quer seguir no seu trabalho, ter um recorte. Esse recorte com publicações, com pesquisas, com outros autores que já dialogaram sobre esse tema. Isso vai enriquecer o seu trabalho e é o que vai te dar subsídios para poder seguir em frente naquilo que você está redigindo. Vamos para o terceiro ponto? O terceiro ponto são as justificativas. Como assim justificativa? Por que eu quero estudar esse tema? O que me trouxe esse tema? Quais são as vantagens, os benefícios que a pesquisa pode proporcionar a partir desse tema? É importante que você tenha em mente que todo trabalho precisa ter uma justificativa. Ainda que você não vai escrever lá justificativa e fazer uma longa defesa, de certa forma você precisa deixar implícito e claro para o seu leitor o que te levou àquilo. Por que esse tema é importante que seja lido? Por que esse tema é importante que seja trabalhado? Seria então o motivo de se querer fazer o trabalho. Essa justificativa pode ser pautada no motivo pessoal, né? Por exemplo, uma importância pessoal, produzir questões mais humanas, né? Produzir condições mais lógicas, mais humanas para a sociedade, ou pode ter uma importância social. Por exemplo, qual a relevância para a sociedade desse trabalho que você vai fazer? Né? Qual que seria a importância para a sociedade brasileira dessa pesquisa que você vai ter? Ou ainda, né, você pode fazer a sua justificativa a partir do próprio campo da ciência. Quando você tem, por exemplo, uma infinidade de trabalhos e você acredita que esse olhar ele ainda não foi tido dentro de outros pesquisadores. A justificativa é muito importante no decorrer do trabalho. Mas há um ponto que é imprescindível. E aí nós chegamos ao quarto elemento, a formulação do problema. Quando é que nós temos a formulação do problema? Quando você olha e pergunta onde você quer chegar. Quais são as respostas que o seu trabalho vai responder? Por exemplo, você delimitou um tema, ok? Você já chegou à conclusão de que vai discutir com drogas, por exemplo. Qual é o problema relacionado a drogas que você vai abordar no decorrer do seu trabalho? O que você vai discutir no seu trabalho? Então, essas constatações, né, que surge desde lá da delimitação que você já fez o tema, né, e que você vai agora explicitando por que esse problema precisa ser dialogado, por que esse problema precisa ser pesquisado, são importantes para que você convença o leitor do seu trabalho, né, da importância do trabalho que você tem então. Então, a delimitação do problema, a formulação do problema é imprescindível, é de grande importância. E aí nós temos vários exemplos que poderiam ser dados. No caso de drogas, por exemplo, né, você poderia relacionar ao grande impacto que o crescimento das drogas trouxe ao país. Você pode colocar a questão da violência, né, e formular um problema relacionado a drogas focando na violência. Você pode falar da questão de saúde pública, né, e como que as drogas impactam na questão da saúde coletiva, da saúde pública. Em si, você precisa fazer a definição de um problema e deixar explícito para o seu leitor como que esse problema vai ser trabalhado no decorrer do seu trabalho. Mas há um quinto ponto. Qual é o quinto ponto? A determinação dos objetivos. Como assim, professor? O que seria isso? Simples. O que eu pretendo alcançar com essa pesquisa? Qual que é o propósito dessa pesquisa? Quando eu penso isso, eu estou pensando no objetivo geral. Quando eu penso, por exemplo, dentro desse objetivo geral, as especificações do meu trabalho, aí eu estou trabalhando com objetivos específicos. Então, tanto o objetivo geral quanto objetivos específicos são são imprescindíveis, não tem como você ter um trabalho científico se você não tiver claro o que você quer com ele, onde você quer chegar com ele. Isso seria, então, o objetivo da pesquisa, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Tá? Por exemplo, a questão das drogas, ainda que é o tema que nós estamos aqui hoje exemplificando, você poderia colocar, entender a razão pelo qual as pessoas utilizam drogas.
né? Meio estranho, mas tudo bem. Ou compreender os impactos que o crescimento das drogas trazem para a sociedade. Ou compreender a forma como que o policiamento brasileiro enfrenta a questão das drogas. Quer dizer, você, a partir de um questionamento, você chega ao objetivo que você tem no decorrer do seu trabalho. Vamos para o sexto ponto? O sexto ponto, nós vamos focar na metodologia. Como assim na metodologia? A grande pergunta que surge quando eu olho para esse sexto ponto é: como se proceder à pesquisa? Quais são os caminhos para se chegar aos objetivos que eu já propus? Que tipo de pesquisa eu quero? Qual é o universo? Qual é o espaço que eu vou fazer a minha pesquisa? Eu vou utilizar de amostragem ou não vou utilizar de amostragem? Quais os instrumentos para a minha coleta de dados? Como que foram construídos esses instrumentos de pesquisa? Qual a forma que pode ser usada para a tabulação dos meus dados? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou analisar os dados da minha pesquisa? Tudo isso, de alguma forma, tem que estar especificado dentro da sessão em que você vai discutir sobre a metodologia. Então, você precisa deixar nítido, deixar explícito no campo da metodologia se a pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, se você vai utilizar pesquisa de campo, se você vai utilizar pesquisa laboratorial, se você vai fazer entrevistas, se você vai, na verdade, fazer uso apenas de questionários. No campo metodologia é toda a forma como que você vai abordar a temática, a forma como que você vai trabalhar a temática. E aí, nas aulas anteriores, nós já falamos muito sobre método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, né? É importante que você pesquise no manual de metodologia da pesquisa, ou mesmo nos slides que estão na nossa plataforma, qual seria a metodologia mais adequada para que você possa trabalhar no decorrer do seu trabalho, né? Trabalhar dentro do seu contexto. Cuidado para não confundir metodologia de pesquisa com técnicas de pesquisa. Esse vai ser tema para uma aula futura, mas preste atenção nessa perguntinha na hora de redigir o seu capítulo. Sétimo ponto, coleta de dados. Coleta de dados é mais simples. Dentro da olhar da metodologia, você precisa saber como que vai ser coletados os dados, como que você vai coletar as informações que você vai dialogar. Como? Quais são os meios? Onde? É preciso muita paciência nessa fase, porque a coleta de dados é o momento mais rico, que é onde você vai a campo, ou mesmo que o campo seja uma biblioteca, né? Mas você vai coletar as informações que você vai dialogar depois. E aí, chegamos ao oitavo ponto. Você precisa ter a tabulação dos dados. O que seria a tabulação de dados? Ora, você coletou um monte de informações sobre o tema que você quer pesquisar. Agora precisa saber como que você vai trabalhar isso. Com quais recursos você vai tabular essas informações? Por exemplo, se você trabalhou com dados quantitativos, com números, você vai ter que trabalhar com tabelas, com quadros, com gráficos. Se você trabalhou com entrevistas, você pode fazer mapas dialógicos, né, que é quando você coloca as entrevistas do lado. Ou você pode colocar, por exemplo, trazer as vozes dos participantes da sua entrevista, né, em forma de transcrição. Tá? Se você trabalhou com pesquisa bibliográfica, você vai ter que fazer um amplo volume de citações e aí precisa saber quais são as citações que você vai usar e que você não vai usar. Né? Em si, na tabulação dos dados, é quando você vai organizar os dados coletados para fazer uso deles na sua pesquisa. Vamos para o nono ponto? O nono ponto é análise e discussão dos resultados. Bom, depois que você coletou os dados, trabalhou com os dados, tabulou, você vai ter que fazer uma análise deles. Esse é o momento mais empírico, o momento que você é mais intimista do trabalho de pesquisa, que é quando você fica ali, né, com os dados coletados e você vai refutando as hipóteses, caso você tenha trabalhado com hipóteses, ou você vai circulando pelo campo da ciência, discutindo, dialogando com aqueles dados, o que você quer chegar. É muito importante nesse momento que você lembre dos seus objetivos iniciais e do problema que você formulou no início da sua pesquisa. Vamos ao décimo ponto? O décimo é a conclusão das análises, os resultados que você tem. Bom, cuidado. Todo trabalho ele vai chegar a alguma conclusão. Tá? Por quê? Porque você formulou objetivos no início. Mesmo que a conclusão seja que os seus objetivos estavam furados. Mas você precisa concluir algo. Esse trabalho de conclusão é um momento que você evidencia as conquistas alcançadas com o seu estudo. Você vai indicar as limitações, as considerações, você vai apontar para novos caminhos que poderiam ser relacionados a esse estudo que você fez.
É importante nesse momento que você traga aí as contribuições que a pesquisa trouxe para o meio acadêmico, para o campo de desenvolvimento da ciência ou da tecnologia como um todo. Então, na conclusão, além de você retomar todos aqueles objetivos que você trouxe no início do seu trabalho, mostrando o que você alcançou com eles, é importante que você formule também e deixe implícito novos caminhos que a pesquisa pode trazer para o leitor, ou que o leitor poderia seguir caso ele quisesse continuar trabalhando com aquele tema que você está apresentando aí. 11º ponto, a redação e a apresentação do trabalho científico. Bom, a redação vai ser tema de uma aula futura. Nós vamos trabalhar muito bem com essa questão no futuro, mas é importante que você lembre que toda pesquisa ela traz implícito que você vai, de alguma forma, redigir algo e apresentar esse trabalho. Não tem lógica você desenvolver um trabalho de pesquisa se for para colocar numa estante ou numa gaveta. A pesquisa ela precisa ser divulgada. Então, por isso, tanto na questão da redação quanto na questão da divulgação, que é o nosso 12º ponto, você precisa estar bem focado. Você pode fazer em formato de artigos, você pode ter o resultado como uma monografia, como uma dissertação, como um ensaio. São textos que nós vamos ainda analisar a fundo em aulas futuras, mas é importantíssimo que você faça, de alguma forma, a divulgação disso, pois somente assim a sociedade pode crescer cada dia mais por meio da ciência, por meio dos nossos trabalhos. Eu espero que na nossa aula de hoje você tenha compreendido um pouquinho mais a importância da pesquisa, de algumas fases da pesquisa, e nos nossos próximos encontros nós vamos destrinchar, aprofundar mais ainda nesses temas. Muito obrigado pelo esse tempo que você esteve comigo e até a próxima. Tchau, tchau.